A comunidade Yanomami ocupa um território de mais de 10 milhões de hectares. São mais de 350 aldeias e 28 mil indígenas. O objetivo do pedido de audiência pública do senador Humberto Costa é apurar denúncias de uma reportagem que mostrou o sofrimento dos indígenas Yanomamis, não só com a pandemia da Covid-19, mas também com a falta de ações do governo federal, incluindo a demarcação de terras, resultando em mortes por doenças como a pneumonia e malária. O governo federal, por meio de ações e de omissões deliberadas, tem buscado erodir os direitos constitucionais dos povos indígenas, restringir a proteção devida às suas terras e diluir a identidade cultural dos indígenas na sociedade circundante com o propósito de agregar suas terras e riquezas à produção nacional. Ao final dos trabalhos da CPI, o aproveitamento do vírus aliado com ataque aos indígenas foi tão evidente, com a intenção publicamente confessada, que a principal discussão não foi se houve ou não crimes, mas sobre a sua caracterização como genocídio ou como crime contra a humanidade. O representante do Ministério da Saúde, Robson Santos, disse que os indígenas não foram tratados com o chamado kit Covid e que não houve genocídio da população. Ele mostrou dados e fotos de profissionais da saúde que foram agredidos pelos indígenas e disse que cada vez mais o governo destina um volume maior de recursos para a comunidade. Nós aqui temos um trabalho muito próximo aos indígenas, nós respeitamos o controle social. Mesmo antes da decretação da pandemia, já havia um trabalho. Infelizmente, numa população de 761 mil indígenas, perdemos 838 vidas valiosas, mas um número muito menor do que se perdeu na população não indígena. Nossa taxa de letalidade foi 1,2. Isso aqui é um ponto de grande complexidade, porque muitas pessoas inflacionam esse número, trazendo para o governo federal pessoas que moram na cidade. Foram aí destinados mais de 261 milhões de reais ao distrito Yanomami, é o distrito que mais recebe recursos, 8,3 milhões só para a compra de insumos e equipamentos médicos hospitalares. Na opinião desse procurador, que atua com populações indígenas e comunidades tradicionais, faltam profissionais de saúde e mediadores de conflitos nos locais. Ele também chamou a atenção para o aumento do garimpo ilegal nas comunidades indígenas. Eu aqui, antes de ingressar no evento, identifiquei nos sistemas de alertas de desmatamento por garimpo ilegal 126 alertas, 126 pontos de garimpo ilegal apenas no último mês, o que é um dado bastante alarmante, né? Em que interfere na estrutura sociocultural dessas comunidades que acabam sendo aliciadas pelo garimpo. Isso de fato dificulta o serviço de saúde, com diversos conflitos com as equipes de saúde, os indígenas já alcoolizados, com o uso de drogas, causa um grande prejuízo sociocultural e prejudica também o serviço de saúde. A FUNAI ainda descumpre uma decisão judicial ao não implementar a base de proteção no rio Urariquera, deixando desprotegida as principais comunidades afetadas pela atividade de garimpo ilegal. O monitoramento da terra indígena Yanomami quanto à presença de intrusos, ou seja, não indígenas, ele é constante. Uma dificuldade muito grande, às vezes, é a da identificação de quem é indígena e de quem não é indígena na área, né? A FUNAI até tentou fazer um esforço para inserir algum elemento de heteroidentificação para a separação entre população indígena e não indígena. Mas o Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADPF 709, disse que o único critério é a autodeclaração. Então, não cabe à FUNAI fazer a identificação de indígenas. E muitas vezes, nas próprias operações de desintrusão, nós vemos pessoas que provavelmente não são indígenas se declararem indígenas e, portanto, usufrutuárias da área, como manda a Constituição Federal. E entendemos que não é verdade que haja descumprimento de normas constitucionais pelo governo federal. Ontem, senador Fabiano, nós tivemos uma audiência, um ensaio, eu diria assim, de uma audiência pública, para justamente discutir questões que são conexas ao que nós estamos discutindo hoje nessa audiência aqui no Senado. Era sobre a morte de 2 crianças, que foi bastante vinculada na mídia nacional, que teriam sido sugadas por maquinários
que dão suporte a garimpos ilegais. Garimpo é crime. Ele tem que ser tratado como crime. Não existe uma previsão legal, não existe respaldo nenhum legal na nossa Constituição, nosso arcabouço jurídico. Então, tem que ser combatido seriamente. E qualquer omissão pode ser considerada também prevaricação e também crime de responsabilidade.